Mas nossos convidados hoje, não tem ninguém aqui hoje, hein? Uai, bem lembrado, Arlon. Vamos voltar a fazer a leitura, porque você sabe que falar de Deus sempre é bom e nunca é demais. Mas você sabe que a gente encontra em todos os recintos que a gente entra. Agora, a palavra de Deus fala assim: quem me negar perante aos irmãos, me negará perante o Pai, né? Então, eu acho que quando você fala na palavra de Deus e prega a palavra de Deus e tenta divulgar a palavra de Deus, você está sendo coerente com a sua fé, com a sua capacidade, né? Se tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Então, mas na realidade a gente estamos aqui falando de Deus, não querendo, eu acho que não é tomar o tempo da reunião. Quer dizer, quando você faz uma leitura de um evangélico ou de uma palavra, você traz sempre uma palavra de conforto para aqueles que ouvem. Então, aqueles que têm a sua convicção de fé, aproveita e aplica da melhor forma possível. Aquele que às vezes acha que está enchendo a paciência e coisa, também deve suportar um pouquinho, né? Nós vamos, na próxima reunião, você nos lembra, a gente vai fazer a leitura de uma palavra e tocar para frente, tá? Pessoal, vocês estão sabendo aí que dia 10 tem um café da manhã lá no Cindy Lojas, e nem antes do café e durante o café vai ter uma palestra do SPED Fiscal e outra da Lei de Transparência Fiscal. E não sei se vocês, quem recebeu o telefonema do Cindy Lojas aí confirmando? Várias, né? Cara, importante é esse mesmo, tem que ser vários para ver se insistir. É igual a nossa palavra aqui, ó. A gente vai ler várias palavras que uma hora nós conseguimos evangelizar todo mundo. É o seguinte: aqueles que não receberam o telefonema e que queiram ir, 8h30 do dia 10, sexta-feira, eu vou correr essa lista aqui, aí vocês coloquem o nome, o telefone e quantas pessoas vocês vão levar. Se quer levar um convidado ou 2 convidados, vai ter o lanchinho lá não é ruim não, viu? Mas em compensação vai ter que ir a palestra sobre SPED também, não vai ser ruim não, certo? Então quem tem alguma dúvida sobre SPED aí ainda, pode ir lá que vai lucrar. E a Lei de Transparência Fiscal, que também está uma inovação aí, é aquela lei dos impostos na nota fiscal. Eles vão falar sobre isso, certo? Então, quem quiser assinar essa lista aqui, eu vou colocar ela. Você põe essa lista aí, né, para correr assim, aí basta colocar o nome, o telefone e se vocês vão levar um colega, um amigo, um empresário, outro contador, viu? Diz que pode levar o contador. Ah, é verdade, eu esqueci. E depois da palestra toda lá e do Blackfest, vai ter o sorteio de 3 smartphones, certo? Às vezes, sexta-feira é o dia do nego acordar com a sorte boa. Quem sabe ele seja contemplado, viu? Então, ok. Alguém tem pauta aí? Peraí, deixa eu pegar a pauta, depois eu mando. Peraí, deixa, para não quebrar o ritual. Eu esqueci da mensagem da semana. Palavra com o presidente. Bem, tem nosso calendário, tem uma mensagem aquele pensador. Na última também coloquei a mensagem pensador para que gritar. E eu tenho um defeito muito grande, né? Parece que eu não gosto de ninguém, né? Diz que gritar é porque não gosta do outro. Está afastado os dois, né? A gente tenta ver se a gente consegue fazer isso, mas
tenta a gente. E Magda Gandhi, ela, naquela mensagem, ela coloca o seguinte: riqueza sem princípio é um dos defeitos mais grandes que o homem tem. Se a riqueza não tem princípio, não vale nada. É a mesma coisa do caso nosso, ética. Vamos ver aqui, ética. Podemos ser o melhor profissional que tem, mas não tiver ética, não vale nada, né? Então vamos ver aqui, dinheiro. Todo mundo pensa que é só dinheiro, né? A ética e o dinheiro. É só uma mensagem muito pequena. A falta de ética é a moeda corrente do relacionamento humano, especialmente quando entra em ação o dinheiro. Porém, isso não significa que tais atitudes ajudem quem quer que seja, pois mesmo os que acham ganhar, na verdade, perdem. Bonita, né? Só isso. Boa semana para vocês. Ok. Vamos trabalhar. Quem vai segurar o microfone para nós? O micro. Solta ele na frente aí e manda correr aí de braço em braço, faz a corrente. Era quem? O Leandro lá. Doutor Renan pediu para mim colocar essa pauta aí. A contribuição sindical patronal. Isso. Tá. Eu vou colocar ela aqui. Ô, Ana, eu vou abrir ela aqui, viu? Eli, queria que você colocasse a resposta do Mário aí, um segundo, para que ele está lá no Rio Grande do Sul esperando a gente responder para ele. Vamos com o Mário aqui, Romano. Você olhou aí, Romano? Aquela pergunta. Quem mais? O Leandro não queria uma. Não, né? Espera aí, fala no microfone lá. Comex produzir. Walter Cides lá. Eu quero a respeito da doméstica. Eli. Eudes. Filial no exterior. Tá lá para você. Tá o só modelo. Tá bom, vamos começar aqui então, que. Agora eu vou embora cedo. Empresário. Bom, essa aqui vai ser não tão polêmica, mas está todo mundo com esse problema, né? Contribuição sindical aqui, do Derli. Ah, tá. Tem alguns clientes que já estão recebendo avisos sobre recolhimento da contribuição sindical. Aí teve aquele entendimento que as empresas do Simples não teriam que estar recolhendo, né? Ok, e estão mandando para todas as O Ronan empresas está do Simples. com um assunto interessante aqui. Boa noite, colegas. Everaldo esteve lá no Ministério do Trabalho e eu também estive. E quando nós começamos a receber essa notificação, vários colegas nos contatou, preocupado com aqui, logo quando pega aqui a notificação, esse comunicado, com o timbre do Ministério do Trabalho. Até eu fiquei assim preocupado, foi para o Ministério do Trabalho, como é que pode uma coisa dessa? Nós estivemos então lá, falando com quem assinou aqui a correspondência, que é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Arquivaldo Baite Leão Leite. Nós falamos com ele: olha, senhor superintendente, aqui representando o sindicato, nós não estamos entendendo o que está acontecendo com essa correspondência. Ele me disse: olha, representante sindical, o Ministério do Trabalho carente de algumas parcerias, principalmente em cidades de interior, nas lides referentes ao trabalho. Procuramos esse sindicato e outro sindicato, como também propomos a parceria com vocês, de nos representar.
E alguns sindicatos nos disse que estariam em situação desvantajosa porque não tinham recurso, que o recurso que eles tinham era o da contribuição sindical patronal e que agora não está tendo. E que aproveitava-se aquela oportunidade, manifestava-se interesse em manter a parceria com o Ministério do Trabalho, porém que o Ministério do Trabalho fizesse uma notificação aos empresários em geral, advertindo-lhes da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical patronal. Então, o seu Arquivaldo Baite Leão Leite, o superintendente, disse ao sindicato: olha, uma notificação não pode. Então, mas eu queria que aqui o Ministério do Trabalho lembrasse da obrigação. O Ministério do Trabalho, lá no seu dever, é claro, o dever de órgão também fiscalizador, lembrar as empresas da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical patronal. Então, fizeram uma parceria, uma correspondência e o superintendente assinou um comunicado para as empresas e colocaram o ME. Inclusive, eu disse para o superintendente: olha, a empresa ME, ela pode ter um tratamento que não seja do Simples Nacional. Nós estamos falando das empresas optantes do Simples Nacional. Então, aí fizeram-se essa correspondência e, inadvertidamente, por um erro lá de computação, de envio, mandou essas correspondências para todas as empresas. Então, o que ele disse? Desconsidere isso. Como vários sindicatos desse também que viu, nós contatamos, estão mandando desconsiderar. Ele falou: olha, desconsidere isto aqui. Isso que não foi assim enviado pelo Ministério do Trabalho. Foi uma parceria que nós fizemos e nós assinamos aqui essa correspondência. Foi um engano, não era para ser desse jeito, não. Não podia colocar aqui ME e nem enviar para as empresas optantes do Simples Nacional. Então, eu peço a você, diretor, que divulgue lá para a classe que foi um equívoco, que desconsidere. E eu, então, falei: superintendente, para não restar nenhuma preocupação, o problema futuro, é conveniente que a empresa comunicada envie um ofício ao sindicato, dizendo-lhe, comunicando da seguinte maneira: sindicato, a empresa X deixa de cumprir tal comunicado em razão de ser optante do Simples Nacional. Atenciosamente, grato. Tudo bem, manda-se, expressa-se um comunicado desse em 2 vias, peça-se assinatura em uma via, simplesmente, se o contador tiver tempo de fazer isso, para ter lá da empresa e mostrar para o seu cliente que ele tomou a providência. Mas se assim não fizer também, e ela estando no Simples, não terá penalidade nenhuma. Tudo bem? Espera aí só um pouquinho, deixa o Derli dar o micro. Você pediu primeiro? Na oportunidade que eu recebi a minha, eu peguei um telefone ali, eu liguei no sindicato, peguei o nome da pessoa que me atendeu, identifiquei que a minha empresa fazia parte do Simples, ela entrou lá no sistema, pegou o meu CNPJ, constatou realmente que fazia parte do Simples e me falou: olha, pode desconsiderar, eu quero fazer o seu nome completo. Peguei o nome completo dela, datei e escrevi nessa notificação. E arquivei. Amanhã, qualquer problema, eu tenho uma notificação, embora por telefone, marcado o horário que aconteceu, e ela repetiu o nome dela. Então, quer dizer, se nós fizermos isso, é menos trabalho do que fazer toda essa comunicação que tem necessidade. Simplesmente um telefonema. Pega o nome dela e eu acredito que tem serventia também. Ok, Halley. Seguinte, eu já recebi também essa notificação, outras empresas também receberam, e está acontecendo o seguinte: empresas que estão desativadas, elas foram do Simples Nacional, agora não é mais, está desativada e recebeu essa notificação. Qual que seria a penalidade para essas empresas? Ela está inativa. Está inativa. Inativa, você então forma-se o processo, leva-se o seu documentação comprobatória da inatividade da empresa, dentre essas declarações do imposto de renda, que está em situação inativa, paralisada. Principalmente se você tiver solicitado alguma suspensão ou paralisação em algum ente, na prefeitura, no estado ou na Receita Federal. É o documento comprobatório para extinguir essa exigência.
Ok. E no caso de penalidade, seria o pagamento da contribuição sindical? A penalidade seria o pagamento. O pagamento de acordo com o capital da empresa. Conforme o capital da empresa. Então, tá bom. Está aqui a penalidade. Obrigado. Achei que 600. O Zé Walter aqui. Levanta, gente. Ontem eu formalizei um processo sobre isso aí, coloquei a opção do Simples, coloquei toda a documentação solicitada, entrei na internet e também vi o porquê aqueles pronunciamentos do Ministério do Trabalho, inclusive com os... me fugiu da memória, mas o 02/2008, levei lá. O elevador não estava funcionando, tive que subir 6 andares. Não estavam querendo receber de outro. Aí, antes da minha vez, eu falei assim, subir 6 andares aqui e não ser recepcionado, isso não é coisa que se faça. Porque não que nós estejamos necessário ir no sindicato, vocês também podem recepcionar. Aí foi onde o rapaz pediu a moça para recepcionar. Então, pelo que vocês estão falando, eu não preciso mais fazer isso, colocar a documentação todinha, levar lá, pegar um recebimento deles, né, um protocolo. Este é um cuidado a mais. Isso é uma presteza, um profissionalismo de você com o seu cliente. O cliente vai sentir satisfeito que você manifestou. É um trabalho? É o que o sindicato está alegando, que o motivo dessas correspondências é porque os bancos de dados não estão alimentados da situação tributária da empresa. E até o superintendente falou, é a oportunidade então, para os senhores não ter mais esse aborrecimento, alimente ao sindicato da informação das empresas, comunique que aquela empresa é optante do Simples Nacional. O sindicato então passa a ter conhecimento. Obrigado. Mais alguém quer comentar isso aí? Não, então vamos passar para frente. Nós temos um colega aqui, ele está... Não sei se quer outro. Acho que é o artigo 13, parágrafo 4º, que foi vetado, certo? É o artigo 13, o parágrafo 4º, onde o Lula vetou a contribuição sindical. Aí ele está falando sobre a vedação? Da contribuição. Na lei 123, do artigo 13, lá elenca a obrigatoriedade do cumprimento tributário. Porém, excetuava-se, lá no parágrafo 4º, excetuava-se a contribuição sindical patronal. Portanto, excetuava-se, ou seja, a contribuição social precisa ser paga. Porém, foi vetado pelos legisladores esta excetuação, de que, se isso acontecesse, estaria retroagindo ou infringindo o que já dispunha a Lei 9.317. Então, aquele desejo dos legisladores de excetuar o pagamento da obrigação de pagar a contribuição sindical patronal foi vetado, sob essa argumentação, que seria um retrocesso tributário. Está lá nas razões do veto. Só porque as razões do veto não está claro lá na lei complementar 123. Eu consegui o texto de todos os vetos da lei. E eu tenho esse texto. Ronan, tem também a ADIM 4033, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que essa já foi julgada, já tem o acórdão, já o transitou em julgado, viu? A ADIM 4033. Ok. Justamente. Não estou lendo. Mas eu acho que na realidade quem vai falar? Carlos. O que o Carlos quer? Não, peraí. Não, peraí um pouquinho. É o artigo 13 da 123, parágrafo 4º. Apaga isso aí.
Achou? Aí, ó. Esse é o sexto. Esse é o sexto. É o quarto. É o quarto. Quarto não. Ah, parágrafo quarto. Não. Não, o parágrafo. Parágrafo primeiro, vai embora. Mais. Vai mais. Não, parágrafo. É o parágrafo quarto. Parágrafo? É, o parágrafo. Parágrafo 8. Aí, ó, agora, terceiro aí, ó. Aí. Aí tem que ver a razão do veto. Na razão do veto que fala, ok? A razão do veto lá dizia o seguinte, lê por favor aí, volta lá, Everaldo. Volta lá no caput, aí tem para terceiro, segundo, desce mais, voltou muito. Aí, ó, o Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante o documento único de arrecadação dos seguintes impostos. Elencou todos. Lá no parágrafo 4 está dizendo, excetua-se, desce aí, parágrafo 1º. No quarto aí. Volta um pouco aí, Everaldo. Quarto, terceiro, vai voltando devagarinho. Terceiro, segundo, primeiro. E é esse aqui, é. É isso aí, ó. Demais tributos, aí, ó, demais tributos de competência dos entes do Estado. Tudo bem, até excetuando os demais. Só porque no parágrafo 4 excetuava-se a contribuição sindical patronal. Excetuando, ou seja, essa tinha que pagar. E foi vetado. Ela estava dentro. Aí tiraram, vetaram. Nós estamos com um colega internauta que fez uma pergunta e a qual o Carlos, embaixador da pergunta dele, trouxe aqui. Eu vou fazer a pergunta aqui e o Ronan depois vai respondê-la. Qual é disciplinado? Como é disciplinada a participação de um sócio em relação ao percentual para que ele possa permanecer no Simples Nacional? Quantas empresas ele pode ter? Uma individual e participar em outra com 10%? Pode. Ele pode permanecer em quantas empresas para que todas possam ter o benefício do Simples Nacional? Essa... Nobre colega internauta. Resolução 94 de 2011, artigo 15. A sua pergunta, como é disciplinado a participação de um sócio em relação ao percentual para que ele possa permanecer no Simples Nacional? Como é disciplinado? Ele pode ter, vou responder toda a pergunta sua aqui, vou respondendo tudo aqui. Ele pode ter quantas empresas queira, optante do Simples Nacional, desde que, somando-se as suas receitas, não ultrapasse o limite estabelecido da empresa permanecer no Simples, desde que se somando todas elas. Ele pode ter uma empresa individual no seu nome como Simples. Ele pode participar de outra empresa individual também dentro do Simples. Ele não pode ter empresa individual no Simples. Ele não pode ter empresa individual no Simples, nem participar de outra empresa, se ele participa com mais de 10% de outra empresa não beneficiada por esse sistema tributário, ou seja, de outra não Simples. Se ele tiver 11% de outra empresa que não seja no Simples, ele não pode permanecer ou ser titular de empresa do Simples. Eu vou ler aqui. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha auferido no ano calendário imediatamente anterior ou do ano calendário em curso, receita bruta, aqui estava 3.600.000, de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Não pode. Se é o seu José e sócio com a Pereira e Silva Limitada, não pode ficar no Simples. Que seja filial, sucursal ou agência de representação do país, não pode ficar no Simples.
de cujo capital, é a pergunta sua, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei, desde que a Receita Bruta Global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso 1 do caput dessa lei, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiária do Simples. Se ele tem uma empresa individual e tem 15% de outra empresa não individual, não pode. Ele tem que reduzir a sua participação na empresa fora do Simples. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica. Se ele tem uma empresa no Simples e ele é administrador de outra empresa não do Simples, não pode também. Deixa o Ronan vai esclarecer melhor. O pessoal estão hoje, vamos ver nesse artigo aqui, ó. Ronan, vamos ver se esse artigo aqui, que se ele participar de uma FII individual, ele não pode participar de outra empresa? Se ele for titular de uma empresa individual, isso, você pergunta é, se ele tem uma empresa individual e pode participar de outra empresa? É isso? É. Ele pode ter uma empresa individual e participar de outra empresa, desde que não seja superior a 10%. A empresa não Simples. Agora, se ele tiver uma empresa individual no Simples e pode participar de tantas outras, não importa a quantidade de empresa, desde que somando as receitas delas, não ultrapasse o limite. Vamos ver isso aqui. Não direito? tem limite de participação em empresas. Vamos voltar nela de novo. Vamos voltar de novo. Fala. Qual o parágrafo aí? Qual o parágrafo? O que eu estou entendendo aí, no quarto, é o seguinte: a receita global aí, no caso, está somando o faturamento da empresa que não é simples e a empresa que é simples também. Não, nós estamos dizendo o seguinte: ele pode ter quantas empresas queiram no Simples, desde que a receita não ultrapasse o limite. Ele pode ter quantas empresas no Simples, porém não pode participar com mais de 10% de uma que não é simples. Entendeu? E somando o faturamento dessa que não é simples também, junto com as do simples. Não. Ele não pode ter mais de 10%. Aí quando a gente... Gente, de cujo... Pare um pouquinho, velho. Desce para nós. Desce? É. Sobe, aliás, perdão. Desce o texto, o quarto. Sobe. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrito como empresário, ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que se trata o inciso do caput. O que eu quero dizer, então, no meu entender aí, que esse receita global está incluído também essa que não é Simples Nacional. Tem que estar dentro do limite do Simples Nacional. Não pode ultrapassar o limite do Simples Nacional. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não mencionada pela lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite. Ultrapasse um dos limites. De cujo capital participe outra pessoa que seja inscrito como empresário ou sócio, empresa que receba tratamento diferenciado na lei complementar, desde que a receita bruta ultrapasse um dos limites. Olha, vamos ler aqui das vedações, ó. Vamos deixar bem claro assim, o que eu entendi nesse caso, que se ele for, por exemplo, proprietário de uma empresa individual, ele pode ter mais de 10% no capital social em outra empresa. Agora, se ele for, no caso, por exemplo, se ele participar de outra empresa como sócio na sociedade, aí ele pode ter mais que... aliás, ao contrário, se ele for individual, ele pode ter mais que 10%. Se ele não for individual, ele pode ter... Aí ele pode ter no máximo 10%, se ele for limitada. O que está querendo dizer é isso, porque estão, leu o quarto e o quinto.
Desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos que ultrapasse. Desde que. Vedação das vedações, não. Desde que. Olha aqui. Vocês têm que ler lá o caput do artigo, ó, das vedações ao ingresso. Não poderá recolher. Então vamos parar por aí. Não poderá recolher. O 5, o 4. De cujo capital participe pessoa física que... Esse é o 5 ou 4 que vocês estão falando? É o 5? É o 4, né? De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites estabelecidos. Se ultrapassar o limite estabelecido, não pode enquadrar no simples. Entendeu isso aí? Tudo bem. Agora vamos para o 5. O 5. Que a receita ultrapasse. Se não ultrapassou, não pode ultrapassar. Agora o 5. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiária do Simples. Tudo bem, ele é titular e tem 20% de uma empresa que não é no Simples. De outra empresa não beneficiária do Simples, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos estabelecidos. Então, ele é empresa individual. Ele tem 11% do capital de outra empresa. A receita ultrapassou. Não pode participar. Alguém quer então, se manifestar? Aí, internauta, veja o artigo 15 da resolução 94. Ok, ô Mário, você olha lá no artigo 15 da resolução 94, no artigo, qual que é o artigo? Artigo 13. O artigo 15 da resolução 94. Ou então, lá no artigo 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 123. Não, essa aqui é a resolução. Pois é, a resolução é consolidada, atualizada. Tá? Leandro, você queria comentar aí? Cadê o micro? Já tá vindo, Ivan. Ô, Derli, vai aí, Derli. Fica atento. Esse parágrafo 4º e 5º, para mim aqui no meu entendimento, isso aí mais é planejamento tributário. Que eu, por exemplo, o que acontece? Eu tenho um sócio que tem uma empresa individual e ele participa em outras duas limitadas. Então, o que acontece aí? Eu não vou deixar de cadastrar o sócio em outra empresa do Simples Nacional pensando que vai passar dos 3.600.000. São 3 empresas que têm o mesmo ramo de atividade. Se você conhece o cotidiano da empresa, você vai cadastrar que fatalmente ela não vai passar de 3.600.000. Então, ele é incomum. Ele é um sócio incomum em 3 CNPJs. A gente sabe que o faturamento vai somar, porque é sócio incomum, né? Em 3 empresas, mas aí você faz o controle. Você tem noção do que a empresa vai faturar. Do que as 3 somadas vai faturar. Você faz seu controle lá. E mesmo que se aproximar, quando se aproximar, você faz a alteração contratual. Ué. É lógico, mas geralmente quem usa desse meio é porque ele quer, as empresas dele já ultrapassam 3.600.000. Então ele tem que olhar bastante atenção essa leitura, porque tem gente que faz interpretação errônea. Então, justamente, praticamente nesse item aqui do parágrafo 4º ou do artigo 15 aqui da resolução, o governo praticamente focou nos 3.600.000, certo? Para você sair dos 3.600.000, você tem que participar com menos de 10%. Aí até 10%. Até 10% você pode criar opções de fazer outras empresas. Porém, tem que ter esse cuidado. Fala, professor. Eu não sei se a interpretação minha está equivocada. Esse 4º, ele fala de conjunto de empresas do Simples Nacional. Todas as empresas do Simples Nacional.
Então, ele pode participar com mais ou menos, desde que a receita não ultrapasse. Esse outro, a vedação é o seguinte: eu sou subnacional e participo com mais de 10% em outra que não é do Simples. É a diferença de um, basicamente, é essa aqui. Tá? Pois é, eu não sei, eu vou colocar uma interpretação. Vamos supor, eu posso participar de várias empresas do Simples desde que eu tenha menos de 10 a menos. Não, posso. Não. É o artigo 4º. Se em todas eu tenho menos de 10, eu posso. Pode. Não me interessa o percentual. 3.600. Não. O limite, essa é uma posição. Não essa interessa é uma posição. capital. No quarto, não interessa capital. Peraí. Deixa o Fábio falar. Deixa eu dar só um exemplo aqui, por Deixa favor. Aqui está dizendo o seguinte, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cidadão tem um supermercado individual no nome dele. Porém, ele participa com mais de 10% de uma clínica odontológica, que não pode enquadrar no Simples. Desde que não ultrapasse o limite. Pode ser sócio, sim. Ele pode ser sócio da empresa não beneficiada nessa lei. Ele pode ser sócio dessa empresa não beneficiada, ter uma empresa no Simples, desde que a receita não ultrapasse. Das duas. Não, tranquilo. Mas a receita não ultrapassou. Tá certo. Dentro da... Peraí, deixa o Fábio. Peraí, só um pouquinho. O Fábio está na frente. Peraí. Não, é o entendimento dos 3.600.000. Ele é sócio de duas empresas, mas a receita não ultrapassou 3.600.000. Isso aí é o óbvio. É o óbvio. Deixa o Fábio colocar ali. Fala, Fábio. Colegas, eu entendo o seguinte: quando se trata de empresa do Simples, com outras empresas do Simples, eu posso estar numa empresa do Simples, participar do quadro societário de 100 empresas do Simples, desde que a somatória delas não ultrapasse 3.600. Segunda situação, né, que eu acho que o Veraldo estava falando. A empresa, eu sou sócio participo do quadro societário de uma empresa do Simples. Eu posso participar do quadro societário de empresas que não são do Simples, exemplo, presumido, de quantas eu quiser, desde que eu seja sócio com participação de menos de 10%. Aí independe do limite de 3.600. Agora, se é mais de 10%, eu vou cair na linha 4 aqui, na linha 5, no inciso 5º, que se passou de 10%, aí também eu vou estar condicionado à somatória do faturamento do Simples com a do presumido, que isso não passa de 3.600.000. Agora, não tem na legislação, né, a prerrogativa de que, se eu estou participando da empresa do Simples com menos de 10%, eu não tenho limite. Não tem na legislação. Pois é, por isso que a interpretação dá essa condição de você ser. Não dá, porque a lei não fala nisso. A lei coloca percentual na condição quando eu estou trabalhando com empresa que não é do Simples. Mas empresa do Simples, que é no inciso 3º, no inciso 4º, não fala questão de percentual. Teve no Simples com 1% ou 100%, é no Simples. Se você tem uma empresa do Simples e participa mais de 10% em outro que não é do Simples, aí condiciona. Não. Aí condiciona a somatória do faturamento das duas. Peraí. Eu estou numa empresa do Simples. Está aqui, ó. Dá o microfone aqui, ó. Você, aqui. A sua empresa do Simples deixa de ser do Simples se o titular, o sócio com mais de 10% do capital, ou outra empresa não beneficiária do Simples, desde que a receita bruta ultrapasse. Se não ultrapassar, pode. Espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho. Se todos falarem, ninguém vai entender. Espera um pouquinho. Vamos ver a leitura do Ivan aqui, depois eu volto com o Tom Halley aqui. Tenho 6 empresas. Espera aí, pessoal. Tenho 6 empresas. Capital aqui, livre. Capital livre. Dailton, eu tenho aqui. Numa 10, numa 15, outra 30, outra 50, outra 80. E todas a soma delas, 3.600, todas no Simples, beleza, não tem nenhum problema. Esse é o óbvio. Simples Nacional. Outro caso. Eu tenho em uma empresa 20% e ela não participa da lei do Simples. O total das receitas dessa empresa, mais as outras, não pode atingir ou superar 3.600.000. Atingiu óbvio todas também. Fora do Simples. É só isso. Não. Sim.
Gente, é o seguinte, a confusão é o seguinte, dentro dos 3.600.000, você pode fazer o que você quiser. E no caso seguinte, dentro dos 3.600.000 pode. Desde que você respeita o faturamento de 3.600.000, você pode fazer a dança que você quiser. Peraí. Agora, o que o colega está querendo saber é um sistema tributário, certo? Onde a possibilidade dele constituir mais de uma empresa, que desde que o faturamento não venha atrapalhar. Essa que é a intenção dele. Pelo que eu entendi, ele pode colocar agora o que eu comentei aqui é o seguinte, eu sou dessa ideia, eu não sei, por exemplo, se eu participo de 6 sociedades e todas eu tenho menos de 10 menos, eu posso ultrapassar a receita. Se as empresas não são do Simples. Não eu posso estar no Simples com uma e participar de 1.000 empresas com menos de 10%. Que é o que está falando aqui no inciso 5º. A lei não fala isso. Está lá no inciso 5º, ali. A lei está lá no inciso 5º. O 5º está dizendo titular ou sócio que participe com mais de 10%. Não, com mais de 10% não pode. Se não pode com mais, pode com menos. Mas o que eu estou falando? Menos de 10%. Ué. Exatamente. Com menos, a pessoa que tem até 10%, ele pode participar até de 10 empresas que possam ser Simples Nacional. Não é aquele provérbio... Cada uma 10%. Peraí, Leandro. Peraí. Não. O Arley, deixa o Arley comentar aqui. Peraí. Cada um, ele pode participar como Simples Nacional em uma empresa, quer dizer, em 10 empresas com 10%. Sim? Moço, em 10 empresas, tem 10 empresas, todas elas ele participa com 10%. O que não é proibido é permitido. Não. Aí não está dizendo. Agora, se ele ultrapassar com mais de 10%, ele não pode. Agora, ele tem uma empresa individual com 100% e participa em outra empresa. Que não, ele não pode ser individual, não. Não pode ser individual, não. Pode. Não. Se ele abrir várias empresas, não. Ele tem que ser limitado. Peraí, porque a individual tem 100%. 100%. Agora, eu estou falando outra coisa. Estou falando outro exemplo. A lei fala assim, você não pode participar com mais de 10%. A individual tem 100%. Eu sei, mas eu faço aqui. É outro exemplo que estou dando. Se você falar, deixa eu passar. Se é empresa limitada, pode ser 10 empresas com 10%, não tem problema. Agora, se ele participa em mais de 10% em uma empresa. Qualquer uma. Em uma empresa que seja Simples Nacional e participa com mais de 10% em outra que não seja Simples Nacional, essa empresa ultrapassa os 3.600.000, aí não pode. Aí é os 3.600.000. 3.600.000 nós não estamos discutindo, gente. Nós estamos discutindo a forma de eu constituir várias empresas com um percentual que eu posso ser sócio de várias empresas. Deixa só o Deilton falar, depois o Ronaldo, depois vem você. Gente, é o seguinte. Vamos entrar em detalhe aqui, por exemplo. Eu sou dono de uma empresa individual. 100% tal. Eu tenho 50% de uma empresa que não é Simples Nacional. No caso, quer dizer que a minha empresa não pode ser Simples Nacional, isso? Pode. Desde que a outra, que não é Simples Nacional, independente da minha participação, somando com a minha empresa individual, não ultrapassa os 3.600.000. Não é independente de participação. Calma aí, espere, é independente sim, deixa eu explicar. O que está mudando, na verdade, inclusive, isso foi uma mudança que teve depois da Lei 9.317. Na 9.317, o meu capital social não podia passar mais que 10% na outra empresa. E, outro detalhe, no caso, pior ainda, até na 9.317, eu tinha uma empresa que faturava 10 mil por mês. E eu tinha outra que faturava 80. A que faturou 10 mil por mês pagava a mesma alíquota que a outra, que somava as duas para a alíquota minha. Com essa lei 123, isso mudou. A minha empresa pode ter faturamento, eu tenho uma que tem faturamento de 100 mil, outra que tem faturamento de 10 mil, a outra vai pagar 4% no comércio, por exemplo, e a outra paga de acordo com o faturamento dela. Isso aí, veja bem, o que está acontecendo aí? Eu posso, igual o Ivan falou, eu posso ter 20% de uma empresa que não é limitada, que não é Simples Nacional, e posso ter várias outras empresas com independente. Aquela não é simples, a minha pode ser, desde que a soma das três receitas, tanto que não é simples como a que é simples, não ultrapassa os 3.600.000. Isso. Você pode ler, porque senão não faz sentido. O que diferencia do quarto e o quinto é isso. Ou seja, olha lá, o que você falou, Fábio, olha lá o quarto.
cujo capital participe pessoa física, ou seja, se for uma pessoa jurídica, já não pode. Não, lê o resto. Pode. De cujo capital participe pessoa física, que seja inscrito como empresário, ou seja sócia de outra empresa, que receba tratamento jurídico diferenciado, ou seja, ela pode não ser simples. Certo? Não, tem que ser do simples aí. Pois é, que não seja. Não, aí aqui seja. De outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, tá certo, que não. Essa empresa, até então, você fala assim, diferenciado nos termos da lei complementar, mas, vírgula, desde que a receita bruta global. Global é o quê? A minha receita do simples, a outra que não é simples junto. Justamente. Não, mas aqui não se trata de. Mas aqui não se trata de empresa que não é do simples. Aqui, ó, desde que seja tratamento, que receba tratamento jurídico igual ao do simples. Então, é uma empresa sócia de outra que é do simples, no inciso T4. As duas são do simples. Deixa a licença aqui. Peraí, essa discussão está chovendo no molhado. Eu vou ver se o Ronan mata, se o eu vou matar isso aqui. Internautas, pedi desculpa pela aqui nós estamos em casa, os senhores e nós aqui também. Estamos discutindo um assunto. O que é que fala o inciso 4 do artigo 15? Ele não fala em porcentagem. Ele diz que você pode ter quantas empresas queiram, ter a individual e participar de quantas outras, no CIP ou fora do CIP, desde que a receita não ultrapasse 3.600. Não fala de porcentagem no 4. Entendeu? Posso ter 10 empresas. Inclusive, pode ter dessas 10 alguma que não está no CIP, esteja no presumido. Porém, somou-se a receita de todas elas, não ultrapassou o limite. Posso ficar no CIP. É isso que está falando o 4. Concordam? Ronan. Tudo bem, só um minutinho. Agora o ciclo. Só um minutinho. O ciclo trata-se da porcentagem. Eu posso ter a empresa do Simples, posso participar de quantas empresas queiram, inclusive não optante do Simples, desde que nenhuma delas eu participe com mais de 10%. Que se eu participar com mais de 10%, e somou as receitas, ultrapassou 3.600.000, não posso ter a empresa no Simples. Posso até participar com mais de 10%. Desde que eu souber a receita, não ultrapassou. É o que está dizendo aí. Isso. É o 5 fala da porcentagem. O 4 não fala de porcentagem. Vamos ouvir o presidente. Espera aí um pouquinho. Bem, eu acho que o Ronan acertou na busca. Não. Na busca. Está errado. Acertou na busca. Está errado, não. A diferença que existe... Peraí. Está errado. Deixa eu completar, eu dou a palavra para você. Depois eu quero. A diferença, pergunto, qual o mais pesado? Esse aqui ou esse aqui? Não, estou perguntando. A de cima fala, o 4 fala estritamente em peso do 5. Sim, isso. Não dá possibilidade para mista. O 5 é simples com misto. Sim, peraí. Aí, na minha, a competência do Ronan, que eu acho que ele falou, peraí, vamos ler na lei. Na minha concepção, isso aqui não interessa na 5 se ele tem 10%, se ele tem 1%, se ele tem 3%, 50%, não interessou isso. A somatória de todos esses conjuntos não pode ultrapassar 3.600.000. Mas essa daqui dá uma válvula. Então, como o Ronan falou bem claro, 10%, se eu participar de uma empresa com 10%, menos 10%, em qualquer, eu tenho 200 empresas. Todas elas não é discriminacional, mas eu participo com ela. Isso aí, gente, para não impedir o empresário de participar de outra empresa com capital pequeno. Essa é a ideia da lei. Então, eu participo com menos de 10, não me interessa o capital, não me interessa a receita da outra. Isso. Não me interessou nada. Só me interessa se ele tiver mais de 10%. O Ronan falou certinho, está combinado. Fala, Fábio. Peraí, Ronan, só uma pergunta para o doutor Ronan. No inciso 4 aí, você se reportou que também serve para o presumido? No inciso 4, está aqui. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei. Desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos estabelecidos pela lei. Então é o seguinte, não pode passar de 3.600.000. Não, minha pergunta é que eu acho que eu entendi errado. Você falou que o inciso 4 serve tanto para a empresa do simples como do presumido? Não. O inciso 4? Falou isso não.
Não, falei isso não. É Imposto doce. real. É tudo diferenciado. Não, então só queria retificar isso aqui, porque do inciso 4 só se trata de empresa do Simples. O inciso 5 é o que o Everaldo falou, é uma maneira de estimular a abertura de capital, investimento em outras empresas pequenas, entrar com pouco investimento. Então, se eu participo com 1%, 2% de 1.000 empresas e tenho outra do Simples, ela pode continuar no Simples, porque eu estou com capital minoritário nas demais. Agora, se eu tenho mais de 10%, aí eu vou ter que considerar o faturamento, tanto do Simples quanto do presumido. É só isso. Agora, não tem na legislação, que o Eli tinha colocado, e eu discordo, a questão de 10% para empresas do Simples. A empresa do Simples eu posso ter 1%, 100%, eu tenho que somar o faturamento delas. Concordo. No inciso 4. Concordo. Chegamos na... Ficou louca. Espera só um minutinho. Pode. Ele perguntou aqui, esses 3 pessoal da mesa aí, nós temos 3 supermercados, eu tenho 10% de cada um tem 90%. Eu sou sócio de cada um deles com 10%. Os meus 3 supermercados vão entrar no Simples sem interferir na receita ou não? Espera aí. Você tem 10% nos 3. Porém, os 90% são de sócios diferentes. No caso, ele usou vocês 3 aí, né? Correto. Ele tem 10%, você cada tem 90%. Um de nós tem 90%. E ele tem 10%. A receita vai interferir nisso aí ou vai ser 3.600.000 para cada? As 3 estão no Simples. Deixa eu ver aqui. E agora, Mário? Só um minutinho aqui, Carlos. O supermercado e esses 3 supermercados não estão no Simples. Todos 3 no Simples Nacional. Todos 3 no Simples. Vai somar. E nós aqui temos 90%. Cada e um você, tem que é o 90%. sócio, tem 10%. Somou as receitas? Não, ele quer ver se independente de receita, né? Viu, Mário? Mário, é o seguinte, da forma que você expressou, são 3 supermercados, cada um tem 90 e você tem 10 em cada. Você quer saber se a receita vai interferir ou não? Vai. Deixa o Fábio. Fábio. Vai interferir porque a questão de ser do Simples não independe de percentual. Tá? O inciso 4 lá não fala em percentual. Se você tem 3 empresas do Simples, você pode ter 1% ou 100% de cada uma delas, vai somar o somatório do faturamento das 3. Certo? Agora, mesmo que você esteja com uma empresa do Simples e a outra com 10% que não é do Simples, mas se for provado que você exerce a gerência, a administração dessa empresa, que você só tem 10% ou 5%, ela também pode ser excluída. Mais embaixo também fala isso. Fala. Não tem problema, não fala capital não. Fala bem. Participa. Então, essa firma A participa com 10%. Um sócio qualquer participa com 10% dela. Certo? Esse sócio também participa com 10% dessa outra. Aqui teve uma receita de 3 milhões. Aqui, nessa daqui, ela teve receita de 500 mil. Pronto. Acabou. Dá 3.600. Certo? Já está fora, né? Está fora. Já está fora. Somando os 2, está tudo fora. Mas vamos fazer o piorzinho aqui ainda? Aqui eu vou colocar quanto? 400. Pronto. Já acabou também. Aqui, 3.600. É o limite, é o limite. Tá As duas dentro. estão no Simples normal. Aí, o que acontece? Esses 2 estão dentro. Está dentro. Aí, ele tem outra empresa que ela quer ser Simples Nacional também. E ela tem um faturamento, vou colocar só 100 aqui, tá bom? Ela quer ser Simples aqui. E tem um faturamento de 100. Todas estão fora. Aí, sim, tá. Então é o seguinte. Eu não quero ser Simples essa aqui. Essa aqui é presumido. Então, as 2 estão dentro, todo mundo está dentro e acabou. Tá bom? Certo. Tudo bem. Sim, senhor. Olha. Sim. Eu tô dentro do meu limite de 10, cara. Peraí. Na realidade, como tá a leitura, peraí, só um pouquinho. Como está a leitura aí, na realidade, das empresas diferenciadas, ela recebe esse tratamento normal. Quer dizer, ou está dentro da receita bruta, ou participa com menos de 10, exatamente, até 10. Esse é o raciocínio das empresas diferenciadas.
Agora, que me levantou uma dúvida aí, que eu não concordo, porque não está na lei, é se eu sou sócio, igual ele aqui, ó. Ele é sócio com 10% em 3 empresas, certo, todas do Simples, com sócios diferentes. Não fala que eu tenho que ter a soma. Tem. Artigo 5º. Na lei é o 5, é o 5. Hã? É o 5. Mas são empresas distintas. É o 5 aí. Quarto? Item 5. Onde que está falando o quarto? 5 aqui, ó. O 5. O 5 aqui, o 4. O 4 está falando isso. Esse exemplo que você está dando aí, não tem sócio comum nas 3? Tem sócio comum. Mas onde que fala o sócio comum? Lá no inciso 4 aí, moço. No inciso 4. Ali. Mas empresa diferenciada. Não é diferenciada ali. Tratamento jurídico diferenciado. Tratamento jurídico diferenciado que ele se reporta é que essa empresa tem o tratamento do Simples Nacional. É tratamento diferenciado nos termos da lei que vai entrar 123. O tratamento diferenciado que ele se reporta aí é estar com o benefício do Simples Nacional. Pode, no artigo 4. Mas já no 5 não. Então, o item 4 são todos dos Simples. Então, você pode participar de duas empresas forem, aí soma a receita. Agora, no 5º, você pode participar em outras empresas menos de 10%. Acima de 10% tem que somar as receitas. Certo? Então, abaixo de 10% não importa a receita. Olha o que fala o artigo 1º da lei, ó. O que fala o artigo 1º da lei complementar do Simples Nacional. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado. Não, tá certo. Entendeu? É porque... Vamos embora. Ô, Mário, você vai ter que consultar... Peraí. Pelo que ficou discutido aqui, infelizmente... você vai ter que remanejar o seu quadro social. Mas nós estamos entendendo mal, mas está bem claro. Se você, as 3 empresas suas ultrapassar 3.600.000, você está fora do Simples Nacional. As 3 pode ser simples, mas uma delas pode ser. Ok. Ele pode tornar uma presumido e participar com menos. Aí não está diferenciando um artigo do outro. Não está, ué. Espera aí. É minha opinião. Vamos embora aqui, ó. Se fosse assim, eu já tinha um cliente meu excluído do Simples, então. Ok. Olha direito. Acabou, gente, acabou. Eu estou registrando a presença aqui do nosso presidente da Aspecom, Dr. Júlio, e passar a palavra para ele aqui, 5 minutos aqui, para ele fazer uso da nossa palavra aqui. Ainda bem que perícia não tem controvérsias. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez. Infelizmente, hoje não vou poder ficar até o final. Eu vim aqui, na verdade, só para fazer um convite. Caso vocês ainda não saibam, lá no Conselho foi criado um comitê de perícia, da qual nós fizemos um pré-lançamento do manual de perícia. Esse manual está passando por uma revisão técnica, inclusive por parte do pessoal do Judiciário, que eu estou saindo agora para ir lá, na ASMEGO, que é a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Então, eu estou aqui hoje no intuito de convidá-los que na próxima sexta, agora, dia 10 de maio, às 14 horas, nós estaremos reunindo o comitê, já para estar traçando essa conclusão do manual, do qual nós vamos estar aí confeccionando, a priori, 5.000 exemplares, né? Então, já vai dar para quase que todos os contadores. E também vamos tentar levar os magistrados. Então, vocês estão convidados para participar dessa reunião. E essa reunião vai acontecer das 14 às 16 horas. E às 16 horas inicia-se a reunião da Aspecom, a qual eu estou presidindo agora na diretoria atual. E um dos pontos mais críticos que a gente tem enfrentado no Judiciário é o que se chama de honorários, né? Então, nós já debatemos isso, nós estamos tentando aprovar uma tabela, e essa tabela nós vamos estar disponibilizando a todos os profissionais, inclusive aos advogados e aos magistrados. Eu digo inclusive porque a gente está acostumado a fazer uma proposta de honorário
e os advogados tentam levar aos juízes que a gente só vai apertar uma tecla e o laudo já está pronto em 10 minutos, então não compensa nem dizer o valor da hora técnica. A gente hoje está atribuindo um valor de hora técnica de R$100, que é da tabela do SESCOM de 1900 e antigamente, que não está totalmente desatualizada. Nós já temos hoje estados que já está a hora a R$327. Então, aquele que quiser entrar no ramo da perícia, que já está e quer nos ajudar, você entendeu? Que já milita e que está enfrentando esses problemas, nos ajude a dar essa força e a gente aprovar e conseguir estender isso a todo o Estado. E também a gente, com uma parceria aqui do CICESC, vai estar ministrando um curso de 8 horas aulas no próximo dia 7 de junho, que dá uma sexta-feira também, que é um dos pressupostos, requisitos básicos para estar se associando, ou ter o curso, ou já ter atuado em perícia judicial, seja como perito assistente ou como nomeado. Então, fica aí o convite tanto para a reunião do comitê, quanto para a da ASFECOM, na próxima sexta, e também o nosso convite para fazer o curso. Junte-se a nós, e aí existe ainda a hipótese dessa associação, futuramente, vir a entrar em sintonias com os demais estados, que hoje os demais estados já estão tendo a ASPEJUDE, que é a Associação dos Peritos Judiciais, que aí congrega contadores, economistas, administradores, engenheiros. Então, não tem nem brigas, nem controvérsias, porque cada um já sabe o que faz. Hoje, no judiciário, nós temos aí administrador fazendo perícia contábil, até médico eu já vi nomeado em perícia contábil. Aliás, eu vou mais longe, eu vi eletrotécnico, que é curso técnico, sendo nomeado bem aqui no nosso nariz, em Nerópolis, coisa que nós já conseguimos eliminar. Então, eu preciso de mais associados. Estou aguardando sua ficha, viu, meu presidente? Mandei para você, você não mandou ainda. Nosso futuro associado aí. Então, nós temos que unir essas forças de pessoas que estão trabalhando e lutando em prol dessa categoria e tirar essas pessoas que não são habilitadas. Então, eu conto com vocês e estou aqui na briga, certo? E a lei complementar é bem mais complexa que fazer perícia, viu, gente? Obrigado. Ok, Júlio. Eu corri uma lista aí do café da manhã aí, e ela não retornou aqui. Passou por todos aí? Todos? Continua circulando aí. Para colocar, quem tiver interesse de ir no café da manhã, dia 10, sexta-feira, no Cindy Lojas, tem uma palestra sobre expédio fiscal, a lei... Como é que é a lei aqui? A lei de transparência fiscal, e vai ter um sorteio de 3 smartphones, ok? É confirmar aí, pode levar um convidado. 2. Isso aí, essa lista aí, gente, é para saber quantas pessoas vão para o buffet ficar bem tranquilo. Viu? Vamos ali com o Leandrão ali, cadê o microfone? Tudo bem, falou. Amém. Vamos lá, Leandro. Produzir. Comex produzir. Qual que é o embasamento legal disso aí? Como é que é a forma de tributação disso aí? Ô, doutor Otávio, você é o homem do produzir. Quem trabalha com produzir aí, fomentar é quase que o mesmo sistema, né? Você vai ter que aprender e ensinar, trazer para nós aqui, viu, Leandro? Tá todo mundo preguiçoso aqui hoje. Ninguém quer trabalhar com você, viu? Aí eu sabia. Não, a resposta não. É o seguinte: o Fabrício Landim, é da BBC Consultoria, ele está fazendo um curso lá nessa semana, acho que lá na CIEG. Se eu não me engano, o custo lá é R$180, o curso dele. E abrange, dentro da programação que está lá, que foi passada para mim, certo? Abrange o centro produzir, né? O fomentar, então uma pancada de coisas dessa natureza aí.
É recadinho? Vai falar do produzir? Não. Não? É um recadinho só. Como que é? Um recado? É. Então fala do recado aí. Bem, pessoal, amanhã já tem muitos inscritos, mais ou menos 80. Nós vamos falar só de 4 horas, mas somente a respeito de fechamento. Então, é aqueles que já estão fechando o balanço. Então, nós vamos falar exatamente sobre o artigo 176 ao 196 da Lei da SA. Bem detalhadozinho, vai ser 4 horas só para fechamento de demonstrações. Então, aquele que quiser trazer o problema dele, nos traga, e nós vamos passar essas 4 horas só falar sobre esse assunto aí, tá bom? Mas você vai abrir uma DRE, uma apuração, DLPA? Cancelar, voltar, fazer o lançamento, então, fazer o lançamento, fazer então, vamos supor, reserva de capital. Então, o pessoal pensa que não pode, antes de qualquer distribuição, fazer distribuição de lucro, falar sobre todo esse assunto. E a facilidade que tem para compor essas DRE, a DLPA, vai colocar direitinho para vocês, tá bom? Ok. Vamos falar de um assunto aqui que está na moda agora. Doméstica. Valdeci. Alguém chegou aí, Valdeci? Chegou. Porque até agora veio o FGTS para recolher, né? Ser obrigado. E quanto à parte previdenciária, alterou com relação à data, com valores? Teve alguma alteração? Quer responder, Rona? Pelo que eu li em todos os enunciados, não mudou nada em termos de contribuição previdenciária. Somente o fundo de garantia que torna-se obrigatório. O INSS, pelo que eu li e tomei conhecimento, permanece do mesmo jeito. A lei é o seguinte, ela depende de regulamentação ainda. Então, ela está dentro desses 90 dias, ela está dentro de um estudo. Na realidade, o que acontece? Enquanto ela não for regulamentada, o FGTS ainda está opcional, certo? Então, eles estão tentando criar um simples doméstico. Dentro do simples doméstico é tipo microempreendedor. Eles estão querendo juntar o FGTS com o INSS, tudo dentro de um carnezinho, onde o patrão vai fazer o recolhimento e passar para doméstico. Mas isso aí está em regulamentação, então nós temos que aguardar. Por enquanto, o tratamento é como se opcional. O fundo de garantia ainda é opcional, quem quiser recolher, recolhe, quem não quiser, recolhe através da GFIP normal. E quando regulamentar, não sabemos se vai ser com GFIP ou sem GFIP, tudo ok. Tá? Você que pediu um adendozinho. A doméstica. Fala para a câmera, então, rapaz. A doméstica admitida com menos de 1 ano, ela sendo gestante, ela terá direito de ter a licença? Licença maternidade? Vamos supor que ela tem 5 meses, que as outras não tem, né? Doméstica com 5 meses. 5 contribuições, ela teria direito da licença maternidade? Salário maternidade não tem carência. Salário maternidade... Que não tinha. Não tem. Não tinha. Tinha, não. A doméstica tinha 6 meses, realmente. A doméstica tinha. A anterior. Não. Doméstica, não. Doméstica, antigamente... Ela tinha que comprovar 6 recolhimentos. Não, já aconteceu no passado, com 3 contribuições ela recebeu. Já aconteceu isso. Então vamos, o que você quer saber mais? Só eu isso. quero saber se houve alguma mudança nisso aí ou não. Não, isso aí não, o tratamento dela, se ela vai equiparar ao empregado urbano, e na legislação do urbano, a maternidade não tem carência. Pois é, isso aí ainda vai ser regulamentado. Está regulamentado dentro desses 90 dias, né? Então tem 60 dias ainda para saber. É porque eu estou com uma doméstica com 1 mês, está com 1 mês, e veio me falar que ela já está, por mais em torno de 2, 3 meses, ela já vai ganhar neném.
Porque você sabe que tem uma súmula aí. Então, 3 meses. Fala, meu, Divino. Aí terá 4 meses mais contribuição, já está. Viu? Tem uma súmula aí que até no contrato de experiência agora a gravidez, a maternidade é assegurada. Certo? Leva lá para a Divina quer comentar lá para nós. Ali. Peraí, Pode falar enquanto chega lá? Deixa a Divina falar, senão... É o seguinte, empregados não tem carência. Mas não pode dizer que... Não é verdade dizer que o salário, auxílio maternidade, ele não tem carência. As empregadas no regime individual, né, tem carência. Se ela for contribuir, ela tem que contribuir no mínimo 12 contribuições para que ela tenha direito ao auxílio maternidade. Mas desempregada, que agora empregado é empregado, é tudo empregado, não tem mais separação, tanto rural quanto os domésticos, a nova lei que vai entrar em vigência agora. Então, empregados não se fala em carência, mas tomar muito cuidado que os contribuintes individuais têm, que são as mulheres, é claro, né? Aí você falou, contribuinte individual. É. Porque hoje é trabalhador doméstico. Né? Tá? O Fábio achou alguma coisa aqui. Fala aí, Fábio. Eu estou no site da Previdência Social, que trata de salário maternidade. Aqui fala carência. Para a concessão do salário maternidade, não é exigido tempo mínimo de contribuição das trabalhadoras empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, desde que comprove filiação nesta condição na data do afastamento para fim de salário maternidade ou data do parto. Cortou, morreu. Muito bem, consultor Fábio. O microfone ali para o Eudes ali. Vamos falar de filial no exterior. Uma pessoa me procurou, ela queria ver a possibilidade de abrir uma empresa, uma filial da empresa dele aqui no exterior, só que a empresa dele aqui é lucro presumido e ele não quer, de forma alguma, transformá-la em lucro real. E parece que nos Estados Unidos existe obrigatoriamente que seja lucro real, né? Então, nesse caso, ele também estava havendo a possibilidade, queria, às vezes, constituir uma holding e abrir uma empresa lá e outra aqui, e essa holding para administrar. Só que aí eu falei para ele que, nesse caso, a holding, se abrisse a holding, a empresa daqui, que era presumida, também, obrigatoriamente, ela tinha que ser para o lucro real, né? Porque se ela vai ser administrada pela holding, né? Nesse caso aí, era só para confirmar, é dessa forma mesmo, né? Já que vai ser administrado por outra pessoa jurídica, uma holding, teria que ser também a mesma opção da investida, né? Vamos dizer assim, a investidora e a investida tem que ser tudo no mesmo regime de tributação, correto? Eu penso como você, agora não sei o pessoal aí. Alguém tem alguma situação nessa natureza? Otávio, assim? já viu alguma coisa sobre isso aí, Otávio? Fábio? Vamos pesquisar mais, então, depois nós vamos trazer essa resposta aí. Beleza. Tá? Com Otávio aí, empresário individual. É o seguinte, com relação ao empresário individual, aquela empresa individual, está no site da Junta Comercial, lá um requerimento de empresário. Até conversei com ele também. Só que houve uma surpresa para mim que tinha uma versão 1.25 e quando eu fui enviar a informação dizia que já tinha uma versão 1.26 lá para fazer. Então é o seguinte, eu passei por isso, né, e queria que vocês também pudessem compartilhar nesse sofrimento comigo. Então é o seguinte, quem está trabalhando aí para registrar a firma individual aí, tem que entrar no site da Junta e lá no requerimento de empresário individual, colocar você logicamente clica lá na... Podia passar para nós aí, Fábio? Vocês entram no site da Junta e nesse bannerzinho aqui, vocês vão clicar aqui e aí acessa aqui para o requerimento de empresário. Aí você vai colocar o teu nome aqui, né? E teu e-mail. Ele vai baixar um programa, igual baixo da Receita Federal, nos programas da Receita, na tua máquina.
Aí você joga na área de trabalho e vai trabalhando com ele. Só que ele não te dá a opção de você imprimir o documento. Você tem que gravar ele e remeter essa informação para o DNRC. Você grava e já tem enviar a informação via internet. Depois que você envia via internet, ele te dá um código de acesso, um número, e abre para você imprimir o documento. Na impressão desse documento vai vir um código de barras, tanto na empresa, no requerimento de empresário, como também na declaração de microempresa, empresa em constituição. Aí já te dá a capa do processo, tudo certinho. Só basta você só assinar o documento. Tá certo? E nesse requerimento de empresário, a única coisa que até conversei com ele também é com relação ao CNPJ. É aquele sistema do CONCLA. Você coloca o código do CNPJ e vai buscar aquela terminologia que está lá no CNPJ. Ele não te dá a opção de você fazer nenhuma alteração ali. Tá? Está engessado essa informação. É só para compartilhar isso aí, que eu até liguei para o Zé Walter, eu liguei para o Eli, conversei com eles. O Zé Walter não estava sabendo, aí o Eli também me deu uma dica dessa aí. Não sei se você sabia, né, Eli? Desse procedimento. E segunda informação que a junta me passou, que eu também fui até a junta comercial, porque eu não estava conseguindo enviar a informação. Né? Poderia ser um problema na sua máquina, não sei o quê, um Java fora, um Java 1.7 ou 1.6 não está funcionando. Aí eu falei, bom, não consegui enviar. Mas aí a hora que deu mais tarde, assim, umas 6 horas da tarde, por aí assim, parece que o sistema deu uma caída, né? Sistema de internet. Aí eu consegui enviar a informação, mas foi automático. Eu acabei de enviar, já retornou, já abriu a opção de eu imprimir o documento. É só para compartilhar com vocês. Esse sistema, estão dizendo que em 24 horas já estaria registrado. Eu não estava no meu escritório hoje, que eu dei entrada ontem, foi às 16 horas, para me certificar. Hoje à noite eu vou entrar para verificar se cumpriu. Tá? Diz que é 24 horas, porque quando você envia a informação, já vai ficar registrado no DNRC e na Junta Comercial de Goiás todas as informações. Quando você chega com o documento para dar entrada no processo, você vai clicar com o leitor óptico em cima daquele código de barra, o sistema já vai acatar. Aí o relator não precisa nem de... já está tudo lá dentro do sistema. Tá ok? É só para compartilhar isso aí com o pessoal. Pessoal, só corrigindo aqui. O pessoal que não pôs acompanhante aqui, porque vai sozinho, né? Tranquilo? Porque foi só, acho que uma pessoa que colocou... duas pessoas colocaram um acompanhante. Então, ok. Fábio. Com relação ao questionamento do doutor Eudes sobre holding, eu encontrei aqui no site da COCIF, né, holding, controladora de conglomerados empresariais. Aqui está revisado em 26 de março de 2011. Legislação tributária. A legislação do imposto de renda é omissa em relação à tributação das empresas holding, empresas que participam do capital de outra ou que administram bens de família ou fortunas. Não há esclarecimento se poderiam optar pela tributação com base no lucro presumido. Então, antes de se optar pela holding, é preciso levar em conta algumas determinações contidas na legislação. Aí vem aqui, obrigatoriedade da tributação com base no lucro real. Se a empresa receber rendimentos do exterior ou tiver participação estrangeira, que deve ser o caso, né? Então, se a empresa receber rendimento do exterior ou tiver participação estrangeira, deve ser tributada com base no lucro real. De outro lado, a holding se assemelha às empresas de capitalização, que também são obrigadas à tributação com base no lucro real. A empresa holding também faz algo semelhante às instituições do Sistema Financeiro Nacional, que administram carteira de valores mobiliários e que também são tributadas com base no lucro real. Opção pelo sistema de lucro presumido. Como as empresas holding geralmente têm o intuito de administrar valores mobiliários ou outros bens, inclusive imóveis das pessoas físicas ou jurídicas, atuando ainda como verdadeiras proprietárias de conglomerados empresariais, presume-se que a holding seja classificada como empresa prestadora de serviço, sociedade simples. Logo, se pode optar pelo sistema de tributação com base no lucro presumido. O percentual do lucro tributável para efeito de recolhimento do imposto de renda, por estimativa, deve ser de 32% sobre a receita, que não pode exceder a 48 milhões por ano, quando houver a opção pela tributação no lucro presumido. Se a receita bruta anual
a exceder a 48 milhões, estará sujeito a tributação com base no lucro real. Qual que é o slide? Qual que é o slide você localizou aí? COSIF. COSIF. Espera só um pouquinho. Que a partir de 2014 vai ser 72 milhões. Otávio, só um pouquinho. Otávio, você está mais por dentro do CPC aí? Abre o CPC 1 aí para mim. Acha? O CPC 1. Agora eu perguntar para o Fábio. Esse rendimento que vem do exterior, ele é tributado ou não? Se o rendimento que vem do exterior é tributado? Oi? Tributado, ele é tributado lá. Aqui ele entra sem tributação. Ok. De que se trata o CPC? Redução do valor recuperável de ativos. Aqui, ó. Teve uma revisão. Todo R1 é revisão 1. Aí que tiver R2, passou pela segunda revisão. Então aqui está na revisão 1. Então aqui tem a deliberação da CVM, tem a norma técnica do Conselho Federal de Contabilidade, NBCT 01, resolução 1292 de 2010, a resolução do Conselho Monetário Nacional, que trata aqui do Banco Central, né, circular. Então o que a gente tem que fazer aqui nesse caso aqui? Vem aqui, né, termo de aprovação, pronunciamento. A gente dá uma estudadinha no pronunciamento. Não, ele é um pronunciamento, ele não é lei, tá? Tá certo? Aí vem tudo que está se falando sobre ele, tá certo? Pronunciamento técnico. O que você tem que fazer? De acordo com as normas internacionais de contabilidade, tá certo? Tudo bem. O que você tem que se ater nesse caso aqui agora? Você tem que se ater aqui, ó, na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão máximo da nossa profissão. Pois é, aí foi o CPC é um órgão que faz um pronunciamento dizendo como é que você tem que fazer. Aí o conselho normatiza. Aí você vai ter que vir na resolução aqui e abrir e estudar ela. Ok. Tá aí, ó, tá vendo? É que ela vem dizendo o que você tem que fazer, ó. Objetivo, alcance, tá? Aí aqui que está normatizado como que você tem que fazer isso daí, ó. Vocês querem ver uma coisa boa para vocês? A ITG 1000, ela não trata de leasing. Ela trata de leasing? Não trata de leasing. O que você tem que se reportar? A TG 1000, que trata das empresas do lucro presumido, que é a resolução 1255. Então, o que não tem num, você tem que voltar lá para trás, tá entendendo? A interpretação é essa, tá? Então, aqui está como que você vai fazer todo esse procedimento para recuperação de ativos. É isso. Ok. Tá? E aí, nesses pronunciamentos aqui, são 35 pronunciamentos, tá? Esse aqui, são 35 sessões, né? Tá? Esse aqui são 35 sessões. Eu vou direto em todos eles lá, ó. São 35 sessões. 35 não, já está 42 sessões, ó. Aí, ó, já está no 40, não, já passou, está no 46, ó. Olha lá, está no 46, ó. Tá entendendo? Então, para aplicação, principalmente quem está no lucro real, vocês têm que observar essas normativas do CPC. E aqui está o CPC para as PMEs, ó. Contabilidade das pequenas e médias empresas. Tá? Aqui é um glossário que tem, que é como se fosse um dicionário. Tá? Pronunciamento. TG 1418. O CPC? Não, não tem CPC, não. Não, ainda não. Tá? Aqui está todas as seções, ó, tá? Do CPC. Então, para quem faz lucro real, tem que ficar com isso aqui de bercinho, como se fosse uma Bíblia, ó. Toda hora está lendo. Certo? Para não fazer coisa errada, não é verdade? Ok. Alguém quer questionar mais alguma coisa aí? Presidente, quer reafirmar aí o convite para o curso amanhã, 8 horas? Já, todo mundo entendeu, né? Agora é o seguinte, pessoal. Quem quiser verificar quanto ao arquivo XML através do leitor óptico, é só vocês entrarem, e para que deu zero aqui, né? É só vocês entrarem
Acho que você não está na tela mais não. Ok. Entrar aqui, ó, no site e veja funcionamento do XML. Aí eu fiz uma gravaçãozinha mais ou menos de 5 minutos, estou explicando como que vocês vão baixar o XML ou como vocês vão fazer a leitura óptica, tá? Na máquina o som melhorou? Melhorou. Melhorou? Ok, então. Tem. Mais uma pauta aqui, meu. É no verde aí. No verde. É o seguinte, as empresas, esses microempresários, né, microempreendedor, que é o pessoal do MEI, quando eles deixam de ser MEI, que passa a ser a empresa do Simples, né? Só a empresa de Simples, tributada pelo Simples. Na prefeitura tem que fazer alguma coisa, requerer alvará de funcionamento. Se alguém poderia me dar aí alguma explicação aí. O Otávio acho que já passou por isso, Otávio? Ainda não? O Carlos, você está sabendo? O Carlos, então, dá o testemunho aí. Tchau, Divina. As empresas do MEI, hoje, elas não são obrigadas a alvará, porque aquela lei nova que saiu aí, né, que o Edson veio aqui, mostrou, tudo bem, não é obrigado a alvará, empresa do MEI. Exato. Agora, deixou de ser MEI, ser obrigado a fazer o alvará, normalmente, tirar bombeiros do solo, tirar tudo, e dar entrada e requerer o alvará dela, certo? Tendo em vista que, a partir de janeiro do mês, do ano seguinte, que ela é considerada fora do MEI. Só assim que, né? 2012, agora 2013 ela é obrigada. Pois é, Gerson. Porque ele está dando exemplo das empresas microempreendedor constituído a partir de fevereiro para cá, que a lei certo? Exato. Entrou. Antes, existia o alvará de funcionamento dos microempreendedores. Exato. Se ele tem alvará de microempreendedor já, você vai fazer a alteração e vai dar prosseguimento da prefeitura para alterar o alvará de microempreendedor para a empresa do Simples Nacional. Vai. Tudo normal, documentação normal. Eli, só um pouquinho. Queria avisar os internautas, principalmente da região norte de Goiás, da cidade de Niquelândia e da cidade de Porangatu. No dia 9, nós estaremos em Niquelândia, o Otávio Júnior e o senhor Everaldo, fazendo o curso de prática contábil na cidade de Niquelândia. E logo terminando, a gente vai deslocar até a cidade de Porangatu, que na sexta-feira, dia 10 de maio, a gente estaríamos na cidade de Porangatu também fazendo o curso de prática contábil. Eu queria que todos aqueles que estivessem nos vendo, né, e assistindo aí nesse momento, que pudessem contactar com seus colegas da região aí, para que a gente possa ter um bom trabalho nessas cidades. Obrigado. Ô, pessoal, avisinho. Olha, eu já recebi notícia, aquele pessoal que 5 anos atrás tiveram alguma situação financeira da empresa meia conturbada, estão fiscalizando, viu? Teve um que foi fiscalizado e tinha uma diferença bem significativa, que eu falei para ele, vai lá, eu quero pagar, paga logo e volta no Simples Nacional, conserte o Simples Nacional e paga tudo, porque se o Estado denunciar para a Receita Federal, ele vai perder o Simples Nacional desde o dia que foi autuado. Bom? Ô, Eli. É isso mesmo. É porque é o seguinte, porque o Everaldo tocou num assunto sem falar, sem falar o que está acontecendo. Sobre a escrituração contábil, né, das empresas do Simples Nacional. Inclusive, ele até recebeu um telefonema do pessoal da Secretaria da Fazenda a esse respeito, dizendo que já iniciaria o procedimento de verificação da escrituração da contábil das empresas, tá? Então, esse é o que está se ocorrendo hoje em Goiás, tá? A gente tem falado nesses cursos que nós estamos aí levando a escrituração contábil para os profissionais da área
da contabilidade no interior, que é um pessoal que, vamos dizer assim, que é um pessoal que não tem muitas informações, igual nós temos informações diretas aqui com a Secretaria da Fazenda. Então, a gente está levando essa informação e essa prática contábil para que o contador possa ter a similaridade, assimilar, fazer contabilidade em um programa. Então, a intenção nossa é essa também de tentar fazer com que o contador também venha fazer essa contabilidade. Tá? Então, é um mecanismo que a gente está fazendo em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade para que esse profissional da contabilidade execute a contabilidade da empresa. Porque nós formamos em contabilidade e nós temos que fazer contabilidade. Sim, pois não. Essa contabilidade ela vai ser cobrada quando encerrar o exercício ou vai cobrar balancete? Está sendo é o seguinte. Tá. A Secretaria da Fazenda, né? O procedimento que falou, pediu foi 2013, né, seu Everaldo? Pediu janeiro e fevereiro de 2013. E não pediu para trás. Os balancetes. Né? Agora, quem já foi notificado, né, e está com a pendência lá, que o senhor Everaldo falou, tem que resolver. É melhor resolver na Cefaz e não deixar isso ir para a Receita Federal, porque fica pior, né? Pois é, essa pendência é independente da contabilidade. Você resolve o débito, pendência, estiver lá. Justo. Janeiro de 2013. Tá, mas aí outra coisa. Você como profissional, você vai verificar que a resolução 1418, que é a ITG 1000, que é o foco das nossas palestras no interior, ela diz que a contabilidade dessas empresas é a partir de janeiro de 2012.